Bom, pessoal, bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário em que vocês vão assistir isso. Ontem aconteceu o que para mim é uma tragédia. Eu gravei essa aula para vocês, esse tutorial, e quando eu fui verificar, depois de quase 1 hora de gravação, estava sem som. E eu cheguei até a postar no YouTube o vídeo, e tempo perdido, ossos do ofício, coisas que acontecem, né? Então, hoje eu vou gravar para vocês o último tutorial do nosso curso de elementos finitos. Eu tirei o tutorial desse site aqui, que eu já indiquei para vocês. A gente vai fazer esse tutorial 5, que envolve a deformação plástica de uma barra de metal, sob a atuação de um pistão. E aqui no TDIA, se vocês olharem em roteiros de atividades, então, vocês têm tanto o roteiro como esse arquivo STEP, que a gente vai importar, porque ele vem com a estrutura já pronta para a gente fazer a simulação, né? Então o desenho dessa estrutura é um pouco mais trabalhoso e ele já vem pronto aqui, tá bom? Esse site aqui, como eu mencionei para vocês, se vocês clicam, vocês podem solicitar os tutoriais, basta vocês preencherem os dados aqui e o envio é gratuito, né? Vale a pena baixar aqui. Eu vou disponibilizar esse tutorial 6 também para vocês, para quem quiser ver. De novo, eu volto a repetir, eu não vou pedir relatório desses tutoriais, nem da aula passada do corpo axissimétrico, nem da aula de hoje, nem desse tutorial 6 da caixa em impacto num anteparo rígido, tá? Então, como eu falei para vocês, no curso online, né, nesse curso de elementos finitos no formato online, as coisas costumam passar muito mais rápido do que era no curso presencial. E eu tenho clareza de que isso não é um bom sinal, né, porque os alunos no curso presencial, eu sabia que eles precisavam daquele passo e daquelas aulas para compreenderem o tópico do curso. No curso online, vocês têm a vantagem de poderem assistir o vídeo várias vezes. Então, em princípio, aquela revisão que eu acabava fazendo no começo de toda a aula no curso presencial, vocês podem fazer, mas isso cabe a vocês e exige um grau de organização e de força de vontade grande, né? Que eu sei que não é trivial. Mas, enfim, como eu sempre digo, uma coisa que essa pandemia mostrou pra gente é que nada substitui as boas e velhas aulas presenciais, né? Esse formato à distância foi uma solução que a gente arrumou num momento de crise, para não parar completamente, que com certeza seria pior para vocês. Eu comecei a dar as aulas gravadas para vocês porque eu vi que quando eu dava aula síncrona vinha um aluno, às vezes não vinha nenhum. Então esse modelo para mim claramente se esgotou já. E vamos esperar que logo a gente possa voltar em segurança para a universidade, para aquele contato humano. E torcendo para isso, né? De qualquer forma, eu vou dar esse tutorial para quem tiver interesse em se aprofundar. Tá? Então, essa estrutura, né? A gente tem aqui um pistão,
uma barra de aço e um apoio, né? Esse pistão vai pressionar a barra e a barra vai sofrer uma deformação agora plástica, né? Depois a gente vai retirar o pistão e a barra vai continuar deformada, porque afinal, se a deformação é plástica, ela não se desfaz quando cessa a pressão, né? Aqui a gente pode ver que isso daqui provavelmente é uma imagem de tensão, e a tensão na barra diminui, mas a deformação se mantém quando o pistão sobe. Então, vocês pegaram no TDIA tanto esse PDF que eu estou vendo aqui com vocês, quanto esse arquivo aqui, tutorial5.stp, e a gente vai importar ele dentro do TDIA. Então, a gente vem em File, a gente vem em Import, Part, tá? Bom, eu vou clicar aqui na casinha, eu vou em Downloads. Olhem aqui que não está aparecendo o tutorial 5, está aparecendo esse tutorial 6, que tem essa extensão SAT, tá? O tutorial 5, ele tem a extensão STEP, então se a gente muda aqui, agora ele aparece, né? Aqui a gente não vai mudar nenhuma opção, só clique em OK, ele está carregando, e aqui tá. Então agora se vocês olharem em Parts, ele produziu na verdade 3 parts, né? Então a primeira é a barra, então eu vou renomear esse cara aqui, eu vou chamá-lo de barra. A segunda é o apoio, então eu vou renomear apoio. E a terceira é o pistão, eu vou renomear então pistão, tá? Se vocês clicarem aqui, acho que ele ainda não vai mostrar tudo junto para mim. Ele ainda não vai mostrar tudo junto, mas daqui a pouco vai. Então, não se apressem. Bom, agora a gente vai criar os materiais e os 3 componentes são feitos de aço, só que um deles a gente vai dotar com a propriedade de deformação plástica, então a gente vai dizer para o Abaqus quando a deformação plástica ocorre e como ela ocorre. E o outro material, que vai ser o que vai compor o pistão e o apoio, esse não vai deformar. Então esse vai ser um aço não maleável, digamos assim. Eu vou chamar ele então de aço rígido. Opa. Aço rígido, né? A densidade aqui, para essa simulação em especial do Abaqus, ele não usa, mas eu já vi o Abaqus reclamando se a gente deixa isso em branco. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui. E agora a propriedade elástica, o módulo de Young é 210 e a terceira, tá? 0.3. Alguns de vocês talvez estejam dizendo, mas não era 210 gigapascal o módulo de Young? Então, só que nesse problema aqui, a gente vai usar unidades de distância, de comprimento, em milímetros. Então, o Abaqus ele não se importa com a unidade que você usa, mas você precisa ser consistente para o resultado dar certo. Se você não for consistente, ele dá errado, né? Então, vamos deixar assim. E agora eu vou criar o segundo material, que é o aço maleável, né? A densidade dele é a mesma. Na verdade, 7.800 está errado, porque isso é quilo por metro cúbico. E se eu estou fazendo em milímetro cúbico, né?
eu deveria corrigir isso. Mas, como nesse caso ele não usa a densidade, eu não estou muito preocupado com isso. Então, eu vou deixar assim. O módulo de Young, 210 e a terceira. O coeficiente de Poisson, 0,3. E agora a gente vai definir propriedades plásticas desse cara, né? Então, o yield stress a gente coloca assim, 300 é 0 e 310 é 0,5, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui no tutorial que eu não lembro. 310, 0,05. Então, limite de escoamento aqui e qual é a deformação que ele sofre, né? Lembrando, pessoal, no nosso curso teórico a gente só discutiu a distorção elástica, né? A gente só discutiu o modelo de Hooke. A distorção plástica vocês devem ter visto em me escapou agora o nome da matéria, fenômenos mecânicos, talvez. Tá? É importante vocês terem a teoria disso tudo na cabeça. Então, muito bem, criados os materiais, vamos criar duas seções. Então, eu vou criar uma seção de aço rígido, né, sólido homogêneo. O material, então, é o aço rígido. E a próxima que a gente vai criar vai ser aço maleável, sólido homogêneo. E o material é o aço maleável. Então agora a gente tem duas seções aqui que eu vou associar aos diferentes componentes do meu desenho. Então o apoio, eu venho aqui em Section Assignment, ele pede para eu selecionar a região, eu seleciono o apoio inteiro, clico em Done. Então qual que vai ser? Esse aqui é aço rígido, o apoio. Né? Aí eu venho em barra, Section Assignment, seleciono todo mundo com o mouse, Done. Aí ele pede qual seção que eu quero associar a essa barra. Essa aqui é o aço maleável. E por último, o pistão. Section Assignment, seleciona tudo, Done. O material é o aço rígido. Pronto, né? Bom, pessoal, agora vamos salvar isso aqui. Lembrando que o Abacus tem esse hábito de default dele é que o diretório de trabalho fique em temp. Então a gente vai aqui, clica na casinha, clica em documentos. Aí a gente vai criar um diretório que vamos chamar de plástico ou o que quer que vocês queiram chamar. Clique em OK. Eu já fiz isso, então eu não vou fazer de novo. Tá aqui. OK. Ok, pronto. Agora o meu diretório de trabalho não é mais no temp. Legal, então agora a gente desce aqui mais um pouquinho em Assembly, Instances, né? Seleciona os três caras aqui, deixa dependente, a gente vai fazer uma malha, a gente escreve aqui dependente, tá? Então surgiu o sistema de coordenadas local e o sistema de coordenadas global, então o negócio está tudo bem aqui. Se a gente clica nessa ferramenta, ela mostra esse desenho do pistão, a barra e o apoio, né? Vocês podem ver que aqui no tutorial o desenho é simétrico
em torno desse eixo, né? Então a gente não precisa desenhar ele simétrico, a gente poupa trabalho usando a propriedade de simetria e poupa também custo de máquina, né? Já que a gente não tem que repetir os cálculos para esses elementos todos aqui da segunda metade. Então, simular só metade assim e usar a propriedade de simetria do sistema é bastante útil e vocês vão ver como é que a gente faz isso, né? Então, legal. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui ele ainda não tem a opção de attribute. Ele não tem a opção de mostrar para vocês a estrutura completa. Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Então, agora a gente precisa criar o pistão com a barra e a barra com apoio. Vai haver um atrito, né? Senão o sistema vai deslizar. Então a gente precisa criar aqui uma propriedade. A gente vai clicar em Interaction Properties, né? É tipo, eu vou chamar aqui de atrito. É tipo contato. É tipo mecânico. É tipo comportamento tangencial. E é tipo penalidade, né? O coeficiente de fricção é 0,1, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui no roteiro. Eita, o negócio é chato aqui, o computador bipando que não para de bipar. Sim, o coeficiente de atrito é 0,1 mesmo. Então vamos deixar aqui, foi criado o atrito. Bom, vamos criar um passo aqui. Então lembrem-se que no Abacus a gente sempre cria um segundo passo. Eu vou chamar o segundo passo de pressão. É do tipo Static General. A gente vai acionar esse algoritmo aqui, NLGeom, que ele fala, esse parâmetro controla a inclusão de efeitos não lineares em grandes deslocamentos e afeta os passos seguintes. Então, como a barra vai sofrer uma deformação grande, esse algoritmo ajuda o Abacus a fazer o cálculo correto, né? Aqui em Incrementation a gente precisa mudar. Então, 0,01 e 0,05. Né? Clique em OK. Legal, o segundo passo está aqui. Agora. Então agora a gente precisa criar. A gente já criou o tipo de interação atrito, agora a gente precisa dizer onde tem atrito. Então, eu venho aqui nessa ferramenta para rotacionar a estrutura e eu vou selecionar o atrito entre a barra e a cabeça do pistão, né? Então, a gente clica em Interaction, né? Superfície para superfície, vamos chamar de pistão barra, continua. Ele pede aqui, selecione a superfície primária. Então, a superfície primária é a barra. E a superfície secundária
é uma superfície. Ele pede para eu selecionar, agora eu venho aqui de novo com o mouse para girar um pouco a estrutura. Opa! E agora ele pede para eu selecionar onde é a superfície secundária. Eu não vou usar essa nomenclatura aqui do tutorial e do próprio Abacus de Master e Slave. Isso já ficou anacrônico, né, gente? Done. Então tá aqui, ele aparece, ó. A superfície primária está em vermelho, a superfície secundária está em rosinha, né? Tipo superfície para superfície. A gente não vai mexer em nada aqui dessas opções, né? A propriedade de contato é o atrito, que é a propriedade que a gente criou. A gente não criou outra. Então, ok, foi criada. Agora a gente precisa criar o outro contato entre a base da barra e o apoio. Então vamos lá de novo, interactions, barra apoio, continua. Então a superfície primária, a secundária superfície também. Clique em OK. Legal. Então, a gente já tem agora a interação entre as diferentes partes do nosso sistema. Agora a gente precisa definir condições de contorno. Então, quando a força for agir aqui nesse pistão para baixo, eu não quero que a estrutura se mexa, por exemplo, na direção para fora da tela do computador, na direção da gente, né? Eu não quero esse tipo de movimento torto, né? Então, para evitar que esse movimento possa aparecer, eu vou colocar uma condição de contorno, né? Eu vou chamar de plano. Ela é do tipo Displacement Rotation, né? Ele pede para eu selecionar onde vai ter essa condição. Eu vou selecionar tudo que está no plano aqui da tela, digamos assim, na nossa cara, né? Então, seleciona, segura a tecla Shift, aperta e aperta. Então, eu selecionei toda a face do sistema que está voltada para a gente, né? E agora eu clico em Done, e essa condição, então, é que no eixo X, que vocês podem ver aqui na tríade, o eixo X está apontando para a gente, o deslocamento é 0. Né? Então, esses caras, em princípio, podem se deslocar em Y e em Z, mas não em X. Não vai sair do plano aqui. Tá? Legal. Agora, a gente vai colocar uma condição de contorno aqui nessa face, né? Porque essa face aqui é o eixo de simetria do sistema, né? Então, a gente também não quer que se mova aí. Então, eu vou chamar de essa condição de simétrica. De novo, mecânica, Displacement Rotation, clique em OK. Selecionei, aperto Shift, seleciona. OK, agora eu vou engastá-la ao longo do eixo Z, né, que é esse eixo aqui, que é o eixo da barra. Então, essa face aqui ela não vai se deslocar ao longo do eixo do desenho, porque simplesmente existe a imagem no espelho dessa estrutura para esse lado. Né? Então, legal, está engastado. Agora,
a gente vai engastar a base do apoio também, que é para ele não escorregar quando o pistão pressionar a barra, né? Então esse apoio tem que estar fixo. Então eu vou chamar de apoio Mechanical Displacement Rotation. Seleciono ela, né? E ela vai estar fixa em todas as coordenadas. Então o apoio está completamente fixado. Legal. E agora, pessoal, a gente vai colocar uma condição de contorno aqui no topo dessa estrutura. Porque nesse problema, ao invés de definir a força que está atuando no pistão, eu vou definir o quanto esse pistão vai se deslocar, né? A gente fez problemas assim em sala e é útil, às vezes, ao invés de estipular a força, você estipular o deslocamento do sistema. Então, eu vou chamar essa condição de pistão. E aqui em U2 eu vou pôr menos 35. Então, esses pontos aqui vão se deslocar 35 milímetros para baixo, né? Deixa eu salvar isso como está no momento, né? Barra pistão CAE. Como eu já tinha feito ontem, ele já tem um nome aqui, então legal. Bom, então agora que eu já defini as condições de contorno, os desenhos e tudo, a gente precisa fazer a malha. Agora, na hora de fazer a malha, se a gente for usar o que o roteiro sugere, a gente não consegue fazer, porque o Abacus na versão estudante, ele te limita a 1000 elementos por simulação. Então a gente vai ter que fazer uma malha mais grosseira. Então, no apoio, bom, como o apoio não é o realmente importante para mim, eu posso me safar com uma malha meio grosseira para ele. Então eu venho aqui em Mesh, Element Type, selecionar todo mundo, né? A gente vai seguir o roteiro usando elementos hexagonais, Standard, 3D Stress e Linear. Ok. E agora a gente vem aqui em Seed, Part, né? Vamos deixar em 8 o tamanho global, aplica, ok. E agora vem aqui em Mesh Part, ok to Mesh Part, yes. Tá feita a malha. Agora a gente vai para o pistão, que é outra parte do corpo que não tem a deformação plástica, então a gente consegue se sair com uma malha mais grosseira para ele, né? De novo a gente vem em Element Type, seleciona o cara todo, 3D Stress, hexagonal, tudo do jeito que está. E agora a gente vai em Seed, e de novo o tamanho eu vou deixar em 8. Agora Mesh Part, yes, pronto, está feita a malha. Agora por último a gente vai fazer a malha da barra. E aí na malha da barra, se possível, a gente vai tomar mais cuidado, porque afinal de contas a barra sofre a deformação plástica, né?
Então, vou pôr 5 aqui, não é nenhuma maravilha, mas mesh part. Tá. Bom, agora eu salvo. Agora, se a gente clicar aqui em Assembly, a gente vai ver a estrutura toda. Tem a opção aqui de ver... opa. Aqui a gente consegue ver a malha. Então acho que é isso, pessoal. Agora vamos criar aqui o job, né? Um nome qualquer para o job, não importa. Ele está aqui. Agora eu vou submeter ele. E eu vou monitorar para ver o que acontece. Então ele está rodando, está analisando. Ele já deu aqui algum aviso. Então ele está falando, olha, distorção excessiva em 2 pontos de integração. A distorção foi excessiva em 50 elementos. Né? Quer dizer, deformou demais em 50 dos elementos, então esse é o tipo de problema que indica uma malha que não é refinado bastante, mas isso, paciência, é o que a gente consegue se virar com a versão do estudante do Abacus, né? Então ele concluiu, vamos ver agora o resultado, né? Tá aqui. E aqui está então a estrutura deformada, né? Se a gente vier aqui em ODB Display Options, e a gente clica em Mirror Pattern e XY, então agora ele mostra para a gente a estrutura toda deformada, né? A gente tem aqui a tensão de von Mises. Se a gente for ver o deslocamento, né? Então a magnitude do deslocamento, se a gente for ver o deslocamento em Y, então aqui essa parte azul escuro é da ordem de 3,62, né? A parte vermelha é um deslocamento da ordem de 2 milímetros, então é um deslocamento bem pequeno, né? A gente pode ver a animação dessa estrutura deformando. E, bom, se quiserem se livrar disso, Compass, Triad, Title Block, Text and Arrows. Então ele vai dando uma limpada aqui, né, na estrutura. Se quiser melhorar a legenda para ficar um pouco mais clara,
é aqui. Né? A gente pode fazer agora uma análise vindo aqui em Report, Field Output. Então, a gente escolhe Unique Nodal, a gente vem aqui em Stress, força de reação e deslocamento espacial. Eu não vou pôr Append to File aqui, eu vou chamar de plástico, RPT. Eu não gosto de Engineering, eu gosto de Scientific. Eu não preciso de 6 significativos, 3 está mais do que bom. Vamos fazer uma tabela para todas as variáveis? Não, vamos fazer tabelas separadas, pronto. Não, vou fazer uma tabela só. Então vamos lá, ok. Então ele escreveu aqui um arquivo plastic RPT, e se a gente for lá em documentos, plástico RPT, eu acabei fazendo uma tabela para cada dado. Que maluquice, peraí. Pensei que eu não tinha feito. Não, vou fazer uma tabela só. E sem append to file, apply, overwrite, sim, por favor. Vamos lá agora. Senão fica muita tabela para a gente ficar scrolling. Então aqui, pessoal, se vocês olharem, ele vai dar em 3 blocos, né? Então aqui a gente ainda não sabe o que é o que. O primeiro bloco tem 48 elementos. Desculpem. O segundo bloco tem mais, tem 189 nós. E o último tem 60 nós. Então a gente está até longe dos 1000 nós que a gente podia fazer. Né? Dá para refinar essa malha um pouquinho mais. Mas então vocês podem ver que nesse bloco aqui, olha, todos os pontos deslocaram em Y 35 milímetros. Então esse aqui claramente é o pistão. Né? O bloco que de cima, o primeiro bloco, é o apoio. Os deslocamentos são bem mais modestos, 10 a menos 5. Então o apoio sofre pouca deformação mesmo. Muito pouca, quase nenhuma. E aí a barra, você vai ter deslocamentos que são ainda maiores do que no pistão. Então 36,2 milímetros e daí por diante. As forças de reação, então 1,7 vezes 10 a terceira na barra, no nó 1. E no apoio, enfim, temos algumas forças de reação pequenas aqui. A força de reação mínima e a força de reação máxima. Então a mínima é menos 9 vezes 10 a 2, a máxima é 8 vezes 10 ao quadrado.
no pistão. Bom, essas forças aqui, obviamente, tem que igualar a força que o pistão exerceu no sistema, que a gente não sabe, mas se a gente fizer essas somas aqui, a gente descobre quanto que é, né? A força que o pistão exerceu foi ao longo do eixo Y, né? Então, aqui eu tenho uma força de menos 2,46 vezes 10 ao quadrado. Então, aqui na barra, em Y, eu não tenho força de reação, eu tenho em X só. E no apoio, a gente tem força de reação X e Y. Então, em X é da ordem de 10, em Y é da ordem de 37, né? Então é isso, pessoal. Né? Legal. Agora, como isso é deformação plástica, a gente pode retirar o pistão, subir o pistão de novo, e a barra deve continuar deformada, mas a tensão na barra deve diminuir. Então vamos ver como é que isso funciona. Então a gente volta aqui e a gente vai criar mais um passo de simulação. Então aqui em Steps a gente vai criar mais um passo que a gente vai chamar de, sei lá, alívio. Alívio. É do tipo Static General. A gente vai deixar o NLGeom selecionado também. A gente vai 0.01 aqui, 0.05 aqui. E agora, nesse passo de alívio, se vocês abrem o submenu, tem as condições de contorno aqui. E a condição de contorno do pistão agora eu vou mudar para o pistão voltar para o ponto de zero deslocamento. E agora vamos ver como é que esse cara fica. Então, a gente submete ele de novo. Acabou. Então agora a gente vai em Results. Clica aqui. Clica aqui. Então ele ficou voando assim, infelizmente. Então não ficou tão bonitinho quanto a gente esperava, né, pessoal? Mas como eu havia dito, se a gente olhar agora a tensão, ela muda, né? Se a gente olha o desenho sobreposto, então ele fica estranho porque como o pistão não sobe e desce, ele não fez esse movimento, ele faz o movimento só na barra. Mas enfim. Então é isso. Isso que eu queria mostrar para vocês. É o último tutorial. Então vocês viram agora como incluir efeitos plásticos numa simulação do Abacus. Existe muito mais aí para vocês aprenderem.
Mas agora eu acho que vocês já sabem o bastante para darem os seus próprios passos por conta própria. Tá bom? Então é isso, pessoal. Não vou pedir relatório dessa parte, como eu disse. E estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado do curso e das simulações. E é isso aí. A gente se vê em outros cursos. Até mais.